Rodrigo, boa noite. Felipe Dalco da Rádio Banda B. Eu queria saber de você como é que foi o processo dessa semana aí para poder colocar 3 zagueiros em campo, sendo que em 12 meses praticamente nesse ano, o Coritiba nunca jogou dessa maneira e parece que não se encontrou em momento algum, principalmente nos 30 primeiros minutos que a formação foi utilizada. E queria que você aproveitasse para falar sobre as mudanças que terminou sem nenhum atacante jogando. Bom, boa noite, Felipe. A gente acredita ali que para esse jogo muito difícil aqui, a gente via que o Flamengo fazia uma linha de 4 ali na frente. E a gente tinha o Nathan Silva, que é um jogador que poderia tanto compor essa linha defensiva como zagueiro, como também atuar como primeiro volante, né, com a saída do Hugo, né, devido ao contrato. Sendo que a gente está com um surto muito grande, a gente tem muitos desfalques, né, e sempre fica muito difícil enfrentar um adversário como o Flamengo, na necessidade que eles têm de vencer. Então a gente procurou ser o mais seguro possível e ao mesmo tempo dar liberdade para os nossos laterais jogar. Tá? Acredito que tomamos um gol muito cedo, devido a uma bobeira nossa. Alçamos uma bola na área e no contra-ataque não matamos, o contra-ataque tomamos o gol. Enfim, não vejo isso como um problema de sistema. Como via Arrascaeta e Everton por fora, para nos trazer perigo. Após tomar o gol, acredito que a gente conseguiu equilibrar a partida, conseguimos ter amplitude no jogo, tivemos um pouco mais de posse de bola, algumas bolas cruzaram a área do Flamengo também, eu acho que o jogo foi equilibrado, né? Ficou um jogo franco, e a gente começou a anular pelos lados, foi onde o Everton Ribeiro e o Arrascaeta começaram a atuar por dentro. Imediatamente a gente pegou o Nathan e trouxe ele para dentro, né? Sendo que a gente tinha 3 atletas ali que vinham de Covid, não dá para competir fisicamente com o Flamengo no momento, e a gente com toda essa dificuldade. E acabamos tomando o segundo gol, acredito que ali a gente foi envolvido pelos lados, né? E fizeram o cruzamento para trás ali no funil, onde faltou um volante. Ou seja, se a gente vem com uma linha de 5, a gente consegue anular por fora. E lá tiramos a linha de 5, adiantamos um volante para tentar pegar ali Everton Ribeiro e Arrascaeta, que estava flutuando no entre linhas ali, e conseguimos até corrigir, mas aí o Flamengo começou a ganhar pelas laterais, né? Chegamos no intervalo, conversamos, tentamos corrigir, fizemos algumas alterações, né? E, enfim, segundo tempo acabou tomando o terceiro gol, fizemos um no finalzinho, mas isso serve de lição para a gente conhecendo os jogadores, né? A intenção é evidente que a gente tinha que se defender bem do Flamengo aqui, mas a gente gostaria aqui de sair com pontos, a gente saía com liberdade, a gente tem dificuldade. Não consegui ver, não sei se você conseguiu perceber, mas a gente não acabou o jogo com nenhum atacante, não. Pela falta do Ricardo, a gente tem que explorar, sim, o Giovanni Augusto como um falso 9. Né? Na verdade, ali é para ele não ter tanta necessidade de marcação, a usar a força dele e o momento que ele está tendo de fazer gol para frente. Notamos que o Robson cansou ali um pouco, colocamos o Lucumí, colocamos o Sassi aberto também, então a intenção aí no mínimo 2 de velocidade pelo lado a gente estava tentando e o Giovanni Augusto flutuando ali por dentro. Alô, Rodrigo Santana, Caco Mazanchi da Rádio Coxa, e a pergunta uma sequência agora, o Corinthians no Couto Pereira, jogo de fundamental importância. Qual a proposta para um jogo como esse, Santana? Boa noite, Caco. Um jogo muito importante dentro de casa, onde a gente acredita que vai ter mais alguns atletas à disposição. Procurar em pouco tempo, né, uma vez que o jogo já é na quarta-feira, organizar da melhor forma possível, recuperar esses jogadores que mais se desgastaram, né, nessa partida para buscar a vitória. Precisamos dessa vitória urgente. A gente pegou uma sequência muito difícil, sendo que nessa sequência a gente teve muitos problemas, muitos desfalques, né? Mas a gente tem que superar tudo isso e aproveitar esses 2 jogos que a gente vai ter em casa para a gente subir na tabela. Mais uma vez, Felipe Dalco da Rádio Banda B. O Rodrigo, o Giovanni Augusto estava rendendo demais como um meio-campista mesmo. E nos últimos 2 jogos ele foi atuando praticamente como um falso 9, desde o início da partida. E, naturalmente, eu creio que não deu tão certo assim. O que você tirou desse jogador para que ele possa ser utilizado assim? E por que talvez a falta de confiança no Pablo Thomaz,
No último jogo entrou aos 46 minutos do segundo tempo, hoje nem entrou. Boa noite, Felipe. Eu não estou entendendo você falar que o Giovanni Augusto não está dando certo. No último jogo ele acabou fazendo, inclusive, 2 gols nessa função. Ele está se sentindo bem por não ter tanta necessidade de estar marcando. É um cara experiente, um cara versátil. E ele acredito que está indo bem. Infelizmente, a gente perdeu o Ricardo. Ele gosta de jogar com meia, com um 9 ali para fazer a parede para ele, mas também não está vendo problema jogar nessa situação. Uma vez que a gente está enfrentando um Flamengo fora de casa, tudo se torna muito difícil, ainda mais quando você está desfalcado. E ele se doou, ele buscou, mas ele está tendo essa liberdade de estar flutuando. Em relação ao Pablo, é um garoto que está subindo da base, entrou aos 46 minutos do segundo tempo, e isso não justifica, vamos ter que colocar ele porque ele entrou aos 46. Nós tivemos o Neilton, que fez 2 jogos, o Matheus Oliveira, que fizeram 2 jogos, Matheus entrou, o Neilton não entrou, o jogo não pediu isso. Então o Giovanni Augusto é o jogador que, por mais que é um meia, ele tem uma característica de 9 de conseguir segurar a bola para a nossa defesa sair de trás. É o jogador que menos a bola chega no pé e não dá um contra-ataque. Nosso time vem errando muito passe, vem entregando muito contra-golpe. Os gols do Flamengo aqui, as principais chances do Flamengo é quando a gente erra o passe, erra um domínio e ele sai em contra-golpe. E o Giovanni é o cara que mais tem essa característica de 9 para conseguir segurar a bola e dar tempo de a gente sair de trás organizado. Então, toda essa ideia é conversada, é explanada, é treinada. Tá? Então, a gente não vê problema, o jogador não vê problema. E, infelizmente, se nós tivéssemos um camisa 9 experiente para nesse momento tão difícil, nessa sequência tão difícil, tivesse em campo e eu não atuar e não colocasse ele ali, porra, beleza, sem problema, poderia falar à vontade. Mas como a gente não tem, sendo que o Pablo não é um jogador também de característica de segurar essa bola, de fazer a parede como 9. Então a gente sabe que era um jogo que não ia pedir muito o Pablo. Mas quem sabe um jogo que a gente tenha que propor jogo, tenha que jogar o adversário lá no campo deles, aí a gente acaba colocando. Rodrigo, é Caco Mazanic novamente, da Rádio Coxa. E a pergunta é o seguinte, né? Sabemos que todos os times estão sofrendo aí com ausência, desfalques, e particularmente pelo Covid-19. Você mesmo, uma vítima, aí teve que ficar um tempo, infelizmente, fora. Como é que você tem administrado isso? Como é que a comissão técnica do Curitiba tem tratado isso e vai tratar doravante, já que é uma coisa que faz parte hoje do dia a dia do futebol brasileiro? Olha, Caco, é bastante difícil. É muito difícil. Eu retornei na quinta-feira. Ontem a gente fez um treino muito parado, mais posse de bola. Posse de bola é uma bola parada, porque era véspera de jogo. Isso se torna muito difícil, porque não foi apenas eu que peguei Covid. Teve mais gente da comissão. Isso dificulta muito o trabalho. O Pachequinho ficou praticamente da área técnica sozinho ali no trabalho. Sempre é muito difícil. Aí você sai, tem uma semana dificultosa dessa daí, com o Pachequinho sozinho ali, praticamente, na parte técnica, para enfrentar um Flamengo, que vem de uma eliminação da Copa do Brasil, era o jogo da vida deles. Então é muito difícil. Aí você vem desfalcado, você às vezes tem que improvisar algum jogador ali na situação, é muito difícil. A gente entende que o resultado não foi o melhor, a forma que a gente perdeu não foi a ideia, não é a ideal. Acho que a gente precisa evoluir muito em equipe, a gente precisa competir muito mais, para procurar subir dentro da competição. O único ponto positivo que eu tiro disso daí é que a gente acabou pegando essa Covid no início do segundo turno. Então acredito que ainda tem muita competição aí pela frente e a gente sabe que algumas equipes também vai ter a mesma dificuldade e a gente espera ter todos à disposição, uma vez que quase o elenco todo já pegou Covid, a gente espera ter o elenco todo o restante da competição. A gente só lamenta por estar passando esse momento difícil, com alguns desfalques devido à Covid. A gente precisava ganhar tempo com isso e com essa antecipação do jogo do Corinthians se torna muito ruim. Uma vez que a gente sai de um jogo duro aqui no Rio de Janeiro, nem dá tempo de recuperar muitos dos atletas e já joga na quarta-feira, sendo que no final de semana a gente não vai ter rodada. Se tivesse um pouquinho mais de bom senso, traria esse jogo para o final de semana, a gente ganharia mais uma semana para recuperar alguns jogadores, teria alguns que estão voltando do Covid, então a gente ganharia 3, 4 dias para treinar mais, recuperar esses atletas e saber a que nível que está. Como eu falei, hoje mesmo a gente entrou com 3 jogadores
que treinaram pouco, mas é o que a gente tinha que colocar em campo. A gente espera aí na quarta-feira recuperar e voltar a somar os 3 pontos e voltar a ter a confiança e brigar no campeonato.